Se você tiver a oportunidade de ir ao sul dos Estados Unidos, na Louisiana, por exemplo, você tem que comer cornbread. Cornbread é uma das iguarias mais deliciosas que existem no mundo. É uma mistura de pão com bolo de milho que leva banha, muita manteiga, açúcar, sal, mel. É uma coisa sensacional. É de cair o bunda. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender como funciona a farinha de milho no Brasil. Existem vários tipos de farinha de milho, principalmente nos Estados Unidos, onde o milho faz parte da alimentação mais básica do americano. O milho vem da cultura do indígena norte-americano, então ele faz parte da grande trindade, do pilar da alimentação deles. É meio difícil fazer uma comparação das farinhas que vendem lá com as farinhas que vendem aqui. Então o que eu fiz? Eu procurei as farinhas de lá, olhei para cada uma, vi seus nomes, vim para o Brasil e procurei as que mais se pareciam. Então, você vai ver uma tabelinha aqui do lado. Quando numa receita americana te pedirem cornmeal, você vai utilizar a farinha de polenta, que é uma farinha de milho moída um pouquinho mais grossa. Quando te pedirem yellow corn flour, você vai utilizar fubá, que é uma farinha de milho bem fininha. E quando te pedirem cornstarch, você vai utilizar o amido de milho, a famosa maisena. Aqui vendem farinhas de milho diferentes, em flocos e tudo. Essas não entram nas nossas denominações. São essas três, normalmente, que nós utilizamos aqui para fazer esse tipo de produção. Então, para este hoje, nós vamos utilizar a polenta como a coarsed cornmeal, que é uma farinha de milho um pouquinho mais grossa. E aí vai deixar o nosso cornbread maravilhoso. Para que esse cornbread fique com uma casquinha linda e dourada, que fique super macio por dentro, a gente precisa esquentar a nossa panela de ferro. Em falar em panela de ferro, a loja A Panela de Ferro nos deu essa frigideira de ferro fundido lindíssima que nós vamos utilizar hoje nessa receita. Para fazer um verdadeiro cornbread, você tem que utilizar panela ou frigideira de ferro. Você pode fazer numa de alumínio ou de vidro na sua casa, com o mesmo processo, mas não vai ficar a mesma coisa. Entra lá na paneladeferro.com.br e pede uma dessa. Para que isso aqui fique perfeito, a gente precisa colocar ela para esquentar. Nós vamos colocar a massa fria dentro da panela quente. Só que não é só na panela quente. Nós vamos colocar na nossa panela mais ou menos 2 colheres de sopa de banha. Banha de porco mesmo. Se você não encontrar banha aí onde você mora, pode usar gordura vegetal. Vende no supermercado, na parte de geladeira, tem lá gordura vegetal. Pode utilizar, mesma quantidade. Vamos passar por toda a nossa panela. Legal. E aí, nós vamos levar a nossa panela para o nosso forno. Hoje eu vou utilizar a nossa churrasqueira como forno, já que ela é fechada. Mas isso você pode fazer no forno da sua casa. Você tem que deixar essa panela dentro do forno a 180 graus por pelo menos 15 a 20 minutos para ela ficar quente. Daniel, obrigado aí pelos briquetes da Briquetes Laje. São sensacionais. Vão deixar o nosso fogo perfeito aí na temperatura correta. Fogo indireto. Vamos preparar nossa massa então. Essa massa precisa ser preparada enquanto a nossa panela está esquentando. Vamos lá então. Vamos separar primeiro os secos. Vamos colocar 1,5 xícaras de farinha de milho, no caso a polenta. Meia xícara de farinha de trigo normal. 2 colheres de chá de fermento em pó, 1 xícara de açúcar, o
cornbread tem uma nota adocicada, pessoal, não se preocupem, viu? Se quiserem, façam a primeira vez dessa forma. Se quiserem ele um pouco menos doce, diminui esse açúcar pela metade. Mas eu gosto dele assim. E 2 colheres de chá de sal. E vamos misturar bem mesmo, pessoal, os nossos ingredientes secos. Tem que misturar bem porque essa massa não pode ser batida demais. Então, se isso aqui não estiver bem misturado, o nosso pão não vai ficar legal. Pessoal, essa receita vai como base um produto que não é muito comum no Brasil, que é o buttermilk, que não é nada além do líquido produzido na produção da manteiga. Como a gente já sabe fazer ele, mas não é todo mundo que vai poder fazer nesse momento, você aprendeu a fazer ele no vídeo do sour cream. Mas nós vamos fazer um substituto para qualquer receita que peça buttermilk, você vai poder fazer esse substituto. Então, eu vou pegar 1 xícara de leite, mas não é aquele leite de caixinha, pessoal, é leite que fica na geladeira mesmo, é aqueles leites de saquinho ou de garrafinha que fica dentro da geladeira, tá bom? Aquele leite de caixinha que dali é uma desgraça. Nós vamos pegar 1 xícara e nós vamos colocar em cima dele mais ou menos 1 colher de sopa para cada xícara, 1 colher de sopa de ácido. Aqui eu vou usar limão, mas você pode utilizar vinagre também. Não se preocupe, não vai deixar gosto. Exatamente o que nós vamos fazer, é talhar esse leite. Vamos deixar dar uma misturada e vamos deixar ele aqui separando só um minutinho. Enquanto o buttermilk forma, vamos derreter 1 xícara de manteiga sem sal, olhe lá, sem sal, e vamos incorporar ao nosso buttermilk. Então, já deixei 2 minutinhos aqui o leite paradinho, foi o tempo que eu derreti minha manteiga. Ele deu uma pequena separada e você vai ver que ele fica um pouquinho mais grosso e tem uns pedaços dentro dele, fica uns pedacinhos aí do curd, que seria. Então ele está pronto. Então eu vou misturar 1 xícara, exatamente isso aqui, de manteiga. Tem que ser bastante manteiga, pessoal, aqui não tem miséria, tá certo? Vou colocar então também meia xícara de óleo. Parece muita gordura, e é mesmo. E nós vamos colocar umas 3 colheres de sopa de mel. Esse mel vai dar uma nota completamente diferente. Eu vou colocar também aqui 2 ovos caipiras. Pode ser o ovo normal, pessoal, mas o ovo caipira deixa a massa mais bonita. Vamos bater bem essa massa e a gente nunca vai fazer isso diretamente na parte seca. Por quê? Nós não vamos bater essa massa. Essa massa nós vamos misturar rapidamente. Então, misturamos o nosso úmido e agora vamos misturar ao nosso seco. Então, nós vamos misturar rapidamente. Pessoal, isso aqui não é massa de bolo, ela não tem que ficar lisinha. Pelo contrário, quanto menos a gente misturar, melhor. Então ela vai ficar uma massa meio grosseira mesmo. Misturou, você viu que tá toda a parte seca, tá misturada na parte líquida, parou. Pega de baixo, não deixa também uns bloquetes aqui seco. Pegou? Ótimo. Vejam como é uma massa mais grosseira, mais pesada, ó. E é isso. Tá bom de misturar. Vamos ver se a nossa banha
já tá bem quente. Então nossa panela já tá, ó, fumegando. Então nós vamos entrar com a nossa massa na gordura quente. E é isso que vai deixar o nosso cornbread maravilhoso. Vamos deixar ele então assar por mais ou menos meia hora, 40 minutos, até ele ficar bem douradinho em cima. Na churrasqueira demorou um pouquinho mais. Demorou 20 minutos a mais. Mas no seu forno, meia hora, 40 minutos, eu acho que 40 é até demais. Meia hora ele tá pronto, tá certo? Só dá. Você vê que fez a crosta embaixo e dourou em cima, ele tá perfeito. Vamos ver, demonhada, como é que tá isso aqui. Besta porra! Olha como é que tá isso daqui, caralho. Isso é um cornbread. Isso. Aqui, ó. Olha como é que tá do lado. Vamos colocar então nossa luva de alta temperatura da Volk para pegar a nossa panela que tá fervendo. Tá certo? Vamos dar uma chacoalhadinha. Vamos deixar ela esfriando. Eu coloco aqui em cima para soltar o pão e a gente vai virar a nossa tábua. Então, pessoal, olha como ele fica fofinho, ó. Nossa. Vamos virar? Eu caguei meu cornbread. Eu não esperei ele esfriar direito e ele quebrou todo. Mas ficou bom do mesmo jeito, foda-se. O que importa é essa p ficar boa. Gente, de verdade, ele grudou embaixo. Quando você faz esse pão, você tem que esperar ele esfriar para você poder desenformar. E como o sol tá indo embora, eu fui desenformar ele ainda quente e ele grudou embaixo e como ele é muito fofo, ele simplesmente arrebentou inteiro e tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Acontece, não é vergonha. Não é vergonha, acontece com todo mundo. Eu quero que vocês vejam como ele fica fofinho e macio. Aqui, ó. Olha como ele é. Como eu falei pra vocês, ele fica parecendo um pão, um bolo. Gente, isso daqui não tem como descrever. Realmente. Cornbread, não é verdade? Não tem nada parecido. Não tem nada parecido com cornbread aqui no Brasil. Faz essa receita. Você vai amar. Só não faça a mesma idiotice que eu fiz. Tá certo? Mas olha, eu falei pra vocês que a parte de fora que bota... Não fica... Aqui, ó. A parte de fora da banha, ó. Nossa, muito bom. Essa parte crocantinha. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Pessoal, de vez em quando dá errado e não tem que ter vergonha. Como eu falei pra vocês, o que importa é ficar bom. Sirva isso daqui. Passa uma manteiguinha. Passa uma manteiguinha. Você serve isso daqui como prato, em acompanhamento de prato principal. Ou você pode servir isso daqui com a sobremesa. Porque a nota adocicada dele combina com tudo. Porque ele não é doce. Ele tem uma nota salgada e uma nota adocicada. Então você pode servir com qualquer coisa. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Desculpa essa confusão aqui. Nos sigam nas redes sociais, @SalomonBruno e @Cansei de Ser Chef, Instagram, Facebook, Twitter, tá certo? E na nossa página www.canseideserchef.com.br, que vai ter a receita lá pra você. E agora, o que a gente vai fazer, Amanda? Comer. Vamos comer. Fazer o quê, né? Quebrou, não quer dizer que não tá bom. Pra falar a verdade, quebrou desse jeito porque tá super macio e delicioso. Um beijo e tchau, demonhada. E vamos...